Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da live Uma Nova Visão da Massagem, que acontece aqui no meu Instagram toda terça-feira às 20 horas. E o objetivo dessa live é poder ajudar profissionais que querem decolar na sua carreira e no seu negócio. A ideia aqui dessa live de terça-feira, Uma Nova Visão da Massagem, é convidar quem estiver presente aqui ao vivo para participar diretamente comigo. E aí essa pode ser a sua oportunidade de esclarecer aquela dúvida sobre um caso clínico, dificuldade que você está tendo na gestão da sua carreira, do seu negócio, na divulgação do seu serviço para captar mais pacientes ou qualquer outra dúvida que está te paralisando. Inclusive ontem nós fizemos a live que foi sobre o tema sessão versus plano de tratamento e eu sei que tiveram várias dúvidas, então se você estava nessa live de ontem, ficou com alguma dúvida e não deu tempo de eu responder porque eu trago conteúdo e o Instagram permite aqui, né, só 1 hora de live. Se você estava ontem, se você ficou com alguma dúvida, você pode solicitar aqui embaixo a sua participação, que eu vou te chamar aqui ao vivo para falar comigo, ou então manda aqui também nos comentários, tá bom? Boa noite, pessoal, para vocês que estão chegando. Quem estava aqui comigo na live de ontem, só para eu saber? Enquanto vocês respondem, vou colocar aqui nos comentários o tema da live de hoje. Participe ao vivo comigo e tire suas dúvidas. Participe ao vivo comigo e tire suas dúvidas. Para quem já entrou aqui, quem tem alguma dúvida e gostaria de estar entrando ao vivo para falar comigo, para a gente discutir um pouquinho, para você me contar qual modelo de atendimento você usa aí na sua clínica, com seus pacientes. Eu não consegui ler todos os comentários ontem, porque senão não dava tempo de passar o conteúdo. Mas eu sei que surgiram várias dúvidas e eu queria estar respondendo para ajudar vocês. Isso foi uma dificuldade que eu enfrentei, não só essa, né, mas muitas ao longo da minha trajetória, logo que a gente se forma. E aí eu tive que aprender, né, na tentativa, no erro, fui testando várias coisas. Hoje eu posso vir aqui compartilhar com vocês dessas minhas experiências para facilitar a trajetória de vocês, para que vocês não precisem cometer os mesmos erros, né, que eu tive que cometer lá atrás, que me trouxe todo esse aprendizado. Tô vendo uma mensagem aqui, Rosângela Mota Bezerra. Natália, queria saber o porquê de colocar a gaze nos olhos do cliente. Eu gosto de colocar as gases, dependendo do protocolo que a gente vai fazer, né? Como por exemplo na massagem soft, porque aí eu gosto de colocar uma loção tônica calmante, que tem um cheirinho gostoso, porque aí a pessoa descansa mais, né? Ela deixa os olhos fechados e ela relaxa mais. Então seria esse, na verdade, o motivo. Eu já perguntei, mas para quem está chegando agora, quem estava na live de ontem e participou sobre o tema sessão avulsa ou plano de tratamento, e eu queria saber de vocês qual o modelo de atendimento que vocês usam, se vocês têm dúvida, não só sobre isso, né, mas sobre qualquer outro tema. Paulinha tá me mandando, Natália, eu consegui, vou me formar amanhã, modeladora, drenagem e argiloterapia. Que legal, parabéns para você. Você tá fazendo um curso técnico, é isso? Bom, então tava falando sobre o tema de ontem, né? Eu vi que muita gente participou, a gente teve uma interação muito legal, porque realmente é um tema assim, que está muito relacionado ao nosso dia a dia. Falei aqui um pouquinho sobre a sessão avulsa, né? Para quais casos ela pode ser indicado, quais são as vantagens e desvantagens.
Diante das desvantagens que a gente tem com as sessões avulsa, para quem opta por trabalhar com sessão avulsa, eu dei algumas dicas do que é importante você oferecer para o seu paciente, duas coisas que são assim fundamentais quando você trabalha com sessão avulsa, né? Que é você oferecer aí um resultado imediato para o paciente, ele tem que sentir já um benefício extraordinário logo que ele termina o atendimento, e além disso uma experiência diferenciada, desejada e surpreendente, para que você seja sempre o último profissional na cabeça dele, para que sempre que ele precisar uma próxima sessão ele vai lembrar de você, e trabalhar muito a fidelização, né, para que ele faça sessões recorrentes, mesmo sendo sessões avulsas. Depois a gente falou também sobre o plano de tratamento, que muita gente chama de pacote, que eu oriento que vocês chamem de plano de tratamento, onde vocês vão fechar lá tantas sessões. Falei para quais casos o plano de tratamento é indicado, né? Que são situações onde uma sessão só não vai resolver o problema da pessoa. E aí, no caso do plano de tratamento, eu também falei para vocês como que vocês vão conduzir, né? Desde o primeiro contato do paciente até quando ele chega no consultório, na clínica e no atendimento de vocês, como que vocês vão conduzir tudo isso para oferecer esse plano de tratamento para os pacientes. Dei várias dicas, né, de como abordar. Falei também de algumas vantagens e desvantagens, porque, né, tudo tem desvantagens e desvantagens. E aí falei também para vocês, falei das vantagens e desvantagens do plano de tratamento, e falei para vocês também o ideal, né, qual que é a melhor opção de modelo de atendimento, plano de tratamento ou sessão avulsa. Como ambos têm vantagens e desvantagens, a ideia é que vocês trabalhem com os dois, mas numa proporção de 80-20, né? Ou seja, 80% do plano de tratamento e 20% de sessões avulsas, porque o plano de tratamento ele garante uma agenda mais estável, uma agenda mais forte, uma agenda lotada, e facilita muito no planejamento e na gestão financeira do negócio de vocês. Mas a gente tem que ter a opção de sessão avulsa, oferecer para alguns pacientes, porque a sessão avulsa pode ser até a porta de entrada, né, para alguns pacientes se tornarem depois pacientes de plano de tratamento. Para quem está chegando agora, hoje é a live Uma Nova Visão da Massagem, e hoje eu separo esse encontro para estar respondendo dúvidas de vocês. Para quem estava na live de ontem, estou até recordando aqui um pouquinho do nosso tema. Se você estava na live de ontem, se teve dúvidas, solicita aqui a sua participação ao vivo para estar falando comigo, ou então manda a sua mensagem aqui nos comentários, a sua dúvida aqui nos comentários, que eu vou estar respondendo, né, o que eu puder esclarecer, não só sobre o tema que a gente abordou ontem, que foi essa questão de sessão avulsa ou plano de tratamento, mas qualquer dúvida que você tiver sobre gestão do negócio, divulgação do serviço, aproveita também, coloca aqui para mim, que eu gostaria de saber de vocês, aí no dia a dia de vocês, se vocês, a maior parte dos atendimentos de vocês são sessões avulsas ou vocês trabalham mais plano de tratamento? E qual que é a dificuldade que vocês têm na hora de oferecer esse plano de tratamento para os pacientes? Se vocês têm, vocês têm uma boa aceitação por parte dos pacientes na hora que vocês oferecem o plano de tratamento? Como que vocês abordam os pacientes na hora de oferecer? Como que vocês mostram, né, para eles a necessidade, os benefícios? Conta aqui para mim nos comentários, porque quanto mais eu conheço vocês, quanto mais vocês compartilham aí as suas dúvidas, as suas dificuldades, né, mais eu posso direcionar todo o conteúdo que eu tento trazer para vocês aqui semanalmente para estar ajudando. Aproveita também, se tem aluna aí do Método Natália Tanaka, manda para mim aí um hashtag número da sua turma para eu saber que você tá aqui. E aí, sem dúvidas hoje? Ontem eu vi assim um montão de dúvidas, todo mundo mandando aqui
Só que como eu estava passando o conteúdo, eu não consegui ler todas as dúvidas. E hoje está todo mundo quietinho. Só falando um pouquinho mais do tema de ontem, né? Quando vocês atendem somente sessões avulsas, isso vai dificultar um pouquinho, então, a agenda e o planejamento. Por isso que eu indico que seja 80-20, né? 80% de planos de tratamento e 20% de sessões avulsas. Porque aí, quando a pessoa fecha um plano de tratamento lá com tantas sessões, você já se programa, né? Que para daqui tantas sessões você já tem aquele horário fechado, ele já te pagou, se pagou à vista ou parcelou em 2 vezes, você consegue ir montando um fluxo de caixa. E deixa eu chamar aqui. Teve uma pessoa que pediu para participar, eu acho que desapareceu, não consegui ver. Se você mandou aqui uma solicitação, manda de novo para mim, ou manda para mim aqui. Quem não sabe mandar solicitação, gente, manda só aqui no comentário um hashtag quero participar, que aí eu chamo você, eu procuro você aqui. Tô vendo a Simone da turma 8, Cida Carlos, que é da turma 11. Para as alunas da turma 11, eu quero saber se vocês já começaram a treinar os protocolos, porque já liberou a aula prática para vocês. A gente vai ter o webinar essa semana, e aí eu quero saber quem é que já assistiu às aulas práticas, que já pegou aí um cobaia, né? Amigo, mãe, marido, vizinho. Tenho certeza que essa não é nenhuma dificuldade encontrar pessoas aí para serem cobaias, não, né? Porque uma vez uma aluna me falou uma coisa que me marcou, eu não vou lembrar quem me falou. Ela me falou assim, não fala cobaia, Natália, porque cobaia é ratinho de laboratório, que eles testam e depois matam. A gente não vai testar nas pessoas e matá-las depois, então fala modelo, né? Então, tenho certeza que não é difícil encontrar aí alguns modelos que querem receber uma massagem, né? Quem não quer? Então, pessoal da turma 11, e aí, vocês já treinaram? Tô vendo bastante gente aqui da turma 11. Cadê? Cida, já falei. Eu acho que é a Aline, Jaqueline, a Sandra da turma 10. A Sandra já tá mais avançada, já tá colhendo os resultados e as transformações. Quem mais? A Paulinha, auxiliar massoterapia. É você que acabou de se formar, né? Muito legal. Deixa eu ver algumas dúvidas aqui. A Aline mandou, a avaliação é contada o mesmo valor das sessões? Tá? Aí é muito do seu critério, né? Eu acho que assim, o que eu falo para vocês é que é fundamental vocês cobrarem sim pela avaliação. A avaliação não pode ser de graça. Você tem que cobrar. Eu cobro um valor maior da minha avaliação, tá? E do que eu cobro depois as sessões. É que na verdade eu trabalho muito plano de tratamento. Praticamente assim, dos 80-20, na verdade o meu acho que é 95-5. Eu tenho quase só pacientes de plano de tratamento. Eu faço sessões avulsas muito assim, restrito a um ou outro paciente meu que já é antigo e vem assim, às vezes só para uma manutenção, mas quase eu não trabalho sessões avulsas, tá? Se vocês conseguirem chegar nesse ideal, 80-20 já tá perfeito. E aí eu cobro a avaliação, o valor da avaliação ela é maior do que o valor que eu cobro depois pelas sessões do plano de tratamento, tá? Porque a avaliação é a etapa mais importante, é a etapa que mais me desgasta, porque é a etapa que mais eu me dou, né? Porque eu tenho que fazer todo um raciocínio, eu tenho que ouvir, né, na anamnese toda a história da paciente, já fazendo perguntas intencionais para tentar assim direcionar se teve alguma situação que desencadeou aquela queixa, aquele desconforto,
como que pode ter sido esse mecanismo de lesão, se tem bandeiras vermelhas envolvidas, né, que podem sugerir assim uma doença mais grave. Tem que analisar também o que a gente chama de bandeiras amarelas, que são as questões emocionais, crenças. E a gente tem que tentar, lógico que não dá para assim, ter 100% de certeza, né, em uma única sessão, mas a gente tem que tentar ao máximo explorar tudo isso na anamnese. Depois a gente tem que fazer um raciocínio do exame físico, pedir para ela, né, avaliar assim, mobilidade, fazer alguns testes específicos se for importante. Então, por exemplo, vou dar um exemplo recente que aconteceu, aproveitando para falar desse tema. Só lembrando, gente, que se alguém quiser participar aqui ao vivo, manda para mim só um hashtag quero participar ou manda a solicitação que aí eu chamo aqui ao vivo. Enquanto isso eu vou respondendo as dúvidas. Ou então faz como que o pessoal vai mandando as dúvidas aqui no comentário mesmo que a gente vai conversando, tá? Mas eu gostaria de chamar pelo menos uma pessoa para participar hoje ao vivo comigo. Eu gosto de estar vendo vocês também. Então, continuando da avaliação, por que eu cobro o valor da avaliação, da sessão de avaliação mais caro do que as sessões de atendimento? Por conta dessa complexidade e desse desgaste que é para eu poder fazer todo esse raciocínio, tá? Então, além da anamnese, onde vocês precisam colher a história do paciente, né? E lembrando sempre, direcionando essa anamnese para não deixar o paciente sair falando tudo que vier na cabeça dele, né? Você tem que direcionar ele para falar realmente as coisas que importam para o seu raciocínio clínico. E depois você vai para os exames físicos, onde você vê mobilidade, vê marcha, vê postura, vê se tem algum desvio postural, faz testes específicos, se for o caso, para excluir patologias, porque o raciocínio clínico, para você chegar no diagnóstico do paciente, eu uso muito a ideia de exclusão. Eu vou primeiro, diante do que ele vai me falando, né, eu vou vendo quais seriam as possibilidades diante das possibilidades. Na anamnese, eu imagino assim, quais seriam as possibilidades, dependendo da queixa dele. Aí, diante do exame físico, eu vou excluindo, né, algumas possibilidades, dependendo dos sinais e sintomas que ele vai apresentando. Então, por exemplo, o paciente chega com uma queixa de dor lombar, essa dor é irradiada para o membro inferior direito. Então, você vai lá, né, enumerando quais seriam as possibilidades. Será que é uma hérnia de disco, né, verdadeira? Será que é uma radiculopatia? Tá tendo realmente compressão lá dos nervos e tá irradiando a dor? Será que é só uma obstrução na coluna, né, uma falta lá de mobilidade articular? Será que é uma contratura muscular, né, uma contratura de um piriforme, por exemplo? E aí você vai já imaginando algumas possibilidades. E aí, no exame físico, você faz alguns testes. Então, por exemplo, você faz os testes, né, da perna estendida, de Laseg, você faz o slump test, aí você já vai confirmar ou excluir a possibilidade de ter uma radiculopatia, de ter uma compressão nervosa. Ou então, vamos supor, você também tem que, na anamnese, fazer algumas perguntas para excluir se não pode ser um tumor, uma fratura, uma inflamação. Você tem que saber se o paciente está tendo perda de peso sem motivo, se ele está tendo perda de fezes e de urina, falta de controle de fezes e de urina. Então, assim, eu uso esse raciocínio por exclusão. Aí no exame físico eu vou fazer alguns testes para confirmar ou excluir algumas hipóteses. E aí depois eu vou para a palpação, onde eu vou manualmente palpar os músculos daquela região, porque na grande maioria das vezes existe uma alteração músculo-esquelética, né, independente da causa, mas na grande maioria das vezes existe uma alteração músculo-esquelética ali na região que está sendo a causa principal
ou que está agravando, né, a dor do paciente, que é causada por alguma lesão inicial. Então, se o paciente tem uma hérnia de disco verdadeira, tá? Eu não tô falando de hérnia de disco que vem lá nos exames de imagem, não. Porque muitas vezes o paciente vem com um exame de imagem com diagnóstico de hérnia de disco, um exemplo, mas na verdade não é a hérnia de disco que está no exame de imagem, não é a verdadeira causa da dor do seu paciente. O que estaria causando então a dor? Ele pode ter uma alteração lá na região, que pode ser uma contratura muscular, pode ser inflamação de um tendão, pode ser lesão de um ligamento, pode ser uma obstrução, né? Pode ser enfim, várias opções, várias alterações biomecânicas mesmo, né? Que podem estar desencadeando aquela dor. E toda vez que existe aí uma agressão, uma lesão à região, os músculos, né, do local ao redor, eles se contraem como uma forma de proteção, que é inicialmente um espasmo muscular, igual o exemplo de uma pessoa que vai levantar uma caixa pesada do chão. Quando ela faz a força para levantar a caixa, aquela sobrecarga, né, muitas vezes pode lesionar, estirar fibras musculares dos músculos ali da região lombar que estão fracos ou que estão encurtados. Isso gera uma lesão, aquela lesão causa uma dor, né? E aí, como forma de proteção, tem um espasmo, porque o cérebro entende que se está tendo uma agressão naquela região, ele tem que se contrair como forma de proteção. Esse espasmo muscular, ele ocorre como forma de proteção, e aí perdi aqui porque eu ia falar isso. Aí a pessoa vai levantar, ela tem esse espasmo, que é isso que eu ia falar, é uma contração involuntária. E aí ela dá aquela travada e não consegue mais se mexer, porque o cérebro mandou uma informação para a região, para limitar a mobilidade naquela região, para não lesar ainda mais, né? Já que teve uma lesão de algumas fibras, deu a dor, a pessoa trava, para não ter mais lesão, ocorre esse espasmo muscular e limita a mobilidade no local. E aí esse espasmo muscular ele pode evoluir para uma contratura muscular se essa lesão inicial não for reparada. Então, na palpação, né, que é uma das fases da avaliação, na palpação você vai identificar se tem essas contraturas musculares, se tem pontos gatilhos, se isso pode estar colaborando, né, sendo a causa ou prejudicando ainda mais a dor do seu paciente. Então essa seria a terceira etapa da avaliação. E aí eu tô falando tudo isso para quem tá chegando agora, porque a pergunta foi se eu cobro mais o valor da avaliação do que o valor que eu cobro pelas sessões, né? E sim, por conta de todo esse raciocínio, toda essa demanda, todo esse desgaste que a gente tem para fazer realmente uma boa avaliação. A avaliação, ela é sem dúvida a etapa mais importante do tratamento do seu paciente. Se você não sabe avaliar, você não vai saber diagnosticar. Se você não consegue diagnosticar, você não consegue ser tão assertivo no seu plano de tratamento. E aí você compromete o resultado, né? E pode até comprometer a sua profissão, pode até te levar ao fracasso de você não ter pacientes, porque você não consegue avaliar, diagnosticar e tratar. Então a avaliação ela tem que sim ser cobrada, e ela tem que ser cobrada, não tem que ser, aí, na verdade aí tem que ser cobrada, mas o quanto vocês vão cobrar vai do critério de vocês. Mas por conta de exigir todo esse desgaste da gente, né, eu acho que ela tem que ser muito valorizada, tá? Eu ia contar um exemplo para vocês de um paciente que eu atendi há umas semanas atrás, inclusive eu vou atender ele amanhã. E a importância da avaliação, né? A queixa dele era qual? Uma dor e falta de mobilidade da região cervical. E aí isso atrapalha o dia a dia dele. É uma pessoa muito ativa, que gosta muito de trabalhar. Isso tem atrapalhado muito
o dia a dia dele, porque ele tá ficando com uma limitação, ele tá ficando sem... a dor, né, é tanta que aí acaba atrapalhando um pouco o rendimento dele no trabalho. E aí eu fiz toda a anamnese, né, a gente foi depois pro exame físico. Na anamnese ele me contou que essa dor começou depois que ele fez uma cirurgia em um dos joelhos. Ele tem os joelhos muito valgos, né, ambos, tanto direito quanto esquerdo. Ele operou o direito e o esquerdo ele ia operar depois, mas aí veio a pandemia, então ainda não operou. E aí eu fui investigando, e ele já fez vários tratamentos, já foi em vários profissionais, já tomou muitos medicamentos. E assim, eu testei várias coisas, fiz vários testes de mobilidade, palpei a musculatura e não consegui identificar uma causa dessa limitação. E na semana passada, quando ele veio, ele já vem fazendo um plano de tratamento, tá? E aí na semana passada, e aí mais uma vez eu vou falar pra vocês aqui, né, da importância desse plano de tratamento. Porque às vezes na primeira sessão, na segunda, né, a gente avalia, raciocina lá, imagina uma hipótese de diagnóstico, e aí a gente vai lá e vai começar a aplicar. Né? Você monta um plano de tratamento e começa a trabalhar com o paciente. E às vezes na primeira sessão, na segunda sessão, na terceira sessão, você vai seguindo aquela linha, né, de raciocínio que você tinha imaginado, só que o paciente não melhora. E é o que aconteceu com esse meu paciente. Então eu já tinha feito algumas mobilizações, já tinha manipulado, soltado os músculos da região cervical, aqui da cintura escapular, e essa dor, né, na base aqui do crânio, e essa dor persistia. Amanhã ele vem, que aí eu vou poder contar o resultado da sessão anterior. Na semana passada, o que eu identifiquei? Eu pedi para ele caminhar, né? E aí fiquei observando a marcha dele. Na marcha, eu constatei que ele estava com uma inclinação do tronco para o lado direito, que foi o lado que ele operou o joelho. Provavelmente por quê? Porque como ele operou o direito ficou legal, ele começou a proteger o esquerdo, porque ele também tem esse valgo, tem desgastes, então tem dor, desequilíbrio. Para proteger o joelho esquerdo, ele começou a jogar o peso para o lado direito. Quando ele começou a jogar o peso para o lado direito, ele começou a inclinar o tronco. Então ele estava, né, com esse desvio postural, uma inclinação de tronco para a direita. E aí, quando ele inclina o tronco para a direita, ele eleva o ombro esquerdo, e quando ele eleva o ombro esquerdo, isso limita, né, a rotação da cervical, né? Porque aqui os músculos eles ficam encurtados e acaba limitando a rotação da cervical para o lado esquerdo. Então, na semana passada, a gente focou nisso. Eu trabalhei liberar, alongar bastante essa musculatura, né? Mostrei para ele e dei esse estímulo para que ele no dia a dia começasse a se policiar para corrigir essa postura. E no final da sessão, tem até um vídeo, ele ganhou assim muito amplitude de movimento para rotação de cervical. Então ele tinha poucos graus de rotação e no final ele já estava com uma rotação quase que completa. E aí eu filmei, fiz o vídeo, né, da rotação dele no início da sessão e no final, e mostrei para ele também, porque isso ajuda na parte emocional também do paciente, na parte de crenças dele, né? Ele começa a ver, ele começa a acreditar, porque um paciente que chega para você que já passou por diversas experiências anteriores e que não teve resultado, ele já chega com um certo bloqueio. Ele pensa assim, vou investir, vou fazer mais um tratamento, mas será que vai ser igual aos outros que não deram resultado? Então, assim,
a importância da avaliação. E às vezes a gente faz a avaliação, faz todos os testes, faz um plano de tratamento, elabora um plano de tratamento e vai lá pro campo de batalha e aplica. E às vezes não dá certo. A gente precisa redirecionar, né? Refazer a nossa rota, tá? E por isso a importância, né, do plano de tratamento, porque a gente tem esse contato com o paciente, a gente consegue aplicar e ver o resultado, aplicar e ver o resultado. Se não está evoluindo, a gente consegue redirecionar, né? Tentar buscar uma outra causa, tentar avaliar o porquê que não está dando resultado. Será que tem alguma outra coisa que pode ser feita? Será que tem alguma coisa que eu não observei? Então aconteceu com esse paciente, aí apliquei, ele saiu muito bem de lá. Agora eu vou ver amanhã como que ele se comportou ao longo dessa semana. Tem mais uma outra coisa desse paciente que foi interessante, porque ele já tinha ido em muitos médicos e já tinha receitado vários medicamentos, e quando ele começou o tratamento lá comigo, eu sugeri que ele procurasse uma fisiatra. Fisiatra é um médico que é especialista, né, em dores, e em determinados casos é mais indicado do que um ortopedista, porque o ortopedista às vezes ele é muito da parte cirúrgica. Quando é essa parte mais clínica, essa abordagem clínica de dor, eu gosto de encaminhar para um fisiatra. E aí ele foi lá na fisiatra e ela entrou também com alguns medicamentos, tá? E por que em alguns casos, né, por mais que a gente fale assim que a gente quer ajudar o nosso paciente para que ele tenha uma melhora, para ajudar ele a ter a cura das dores físicas e emocionais de forma natural, sem medicamentos, em determinados casos a gente também tem que saber identificar, né, em alguns casos a gente tem que saber identificar que o paciente às vezes precisa de um acompanhamento de outro profissional, porque dependendo do paciente, às vezes aquela dor dele é tão crônica que acaba desenvolvendo o que a gente chama de sensibilização central, que seria o quê? O cérebro, por receber tanto estímulo de informação e de impulso nervoso de nociceptores, o cérebro é como se ele ficasse irritado. Então, na sensibilização central, o paciente fica com uma hiperalgesia, né? Ou seja, qualquer estímulozinho de dor vira uma dor muito grande. O paciente na sensibilização central, ele pode ter dor espontânea, sem motivo aparente ele desencadeia dor, ou então, às vezes, qualquer estímulo não doloroso, o cérebro interpreta como dor. Um exemplo que eu dou fica do lado de uma pessoa e fica cutucando ela, fica cutucando sem parar. Chega uma hora que essa pessoa vai ficar irritada, né? Do mesmo jeito acontece com o cérebro. A pessoa tem uma lesão, uma alteração, e aquela lesão fica toda hora mandando mensagem, sinal de dor, sinal de dor, sinal de dor. O cérebro fica irritado e ele começa a desencadear dor espontânea ou qualquer coisinha qualquer estímulo ele já acha que já é uma dor muito grande. E aí, às vezes, precisa entrar com medicamento para controlar isso no sistema nervoso central. Então, tem alguns medicamentos que agem dessa forma, tá? E eu percebi que depois de uma semana que ele estava tomando o medicamento, ele já estava muito mais disposto, muito mais positivo. Eu percebi uma grande diferença. Alguém me mandou aqui, ó, Tati, poderia dar um exemplo de plano de tratamento, como você avalia e aplica? Bom, a avaliação eu falei aqui um pouquinho para vocês, e como passar o plano de tratamento tá na live de ontem. Eu expliquei direitinho como que eu abordo o meu paciente desde o primeiro contato que ele faz, seja por telefone ou por WhatsApp, e como que eu conduzo ele durante a consulta até oferecer um plano de tratamento. Vamos lá, tem uma Gardênia. Se você estiver por aí ainda e quiser participar, é só aceitar. Se mais alguém estiver aqui ao vivo e quiser participar comigo,
Ou manda só para mim um hashtag quero participar. Gente, deixa eu aproveitar para falar para vocês que eu tô com a minha caixa do direct lotada de perguntas de gente querendo saber informações sobre o curso. Eu vou responder para vocês, tá? Vou ver se hoje eu consigo dar uma zerada, que chegaram muitas mensagens, eu não tô conseguindo responder todo mundo. Maria Catelã, não consigo entrar ao vivo. Deixa eu ver se eu consigo te chamar aqui, Maria. Vamos ver se você ainda tá por aqui. Não consigo te achar. Se você tiver aí, Maria, manda para mim um hashtag quero participar, que aí eu tento te encontrar aqui. Jaqueline, o resultado da sua avaliação é passado para o paciente no mesmo dia? Sim. Então, quais são os passos da avaliação? O paciente chega, eu vou fazer a anamnese, né? Vou conversar com ele para saber qual que é a queixa principal, qual que é a limitação funcional que está incomodando, enfim, né? Não vou entrar em todos os detalhes aqui. A gente pode depois fazer um dia uma live só de avaliação. Depois que eu faço a anamnese, aí eu vou para a parte do exame físico. No exame físico, eu já vou fazer alguns testes, né? Vou ver mobilidade, vou ver postura, vou ver marcha, vou fazer testes específicos para confirmar ou excluir algumas hipóteses de diagnóstico que eu já imaginei que aquela pessoa possa ter, né, na anamnese. Aí eu vou fazer os testes, lá eu confirmo ou excluo. Depois eu vou para a palpação, que aí eu vou ver se existem contraturas musculares, pontos gatilhos, alterações nos tecidos moles que podem estar desencadeando essa dor. E depois disso, o paciente levanta da maca, se ele estiver deitado, a gente volta, sento com ele, e aí eu vou pontuar todas as alterações que eu encontrei, vou explicar para ele o que é cada alteração, porque às vezes não adianta eu falar para o paciente assim, leigo, eu acho que no seu caso você tem uma tendinite de ombro. Preciso explicar para ele o que é uma tendinite, né? Quais são as estruturas aqui do ombro, qual que é o processo que leva, né, a desenvolver essa tendinite, quais são as possíveis causas, relaciono, né, a alguma situação que a pessoa me contou. Então, por exemplo, essa semana eu atendi uma paciente que ela foi pegar a bolsa, colocar no banco de trás do carro, né? Então ela fez esse movimento aqui, a bolsa estava pesada, no que ela virou, ela teve uma dor muito forte na região. Fiz os testes, tal, não era uma tendinite, deve ter sido, no caso dela, foi só um estiramento do músculo bíceps. E aí eu expliquei para ela todo o mecanismo que pode ter levado à lesão. Eu abro meu computador, mostro lá o ombro, mostro os músculos, mostro o movimento, como que acontece essa lesão. E aí depois eu explico o tratamento, como que é, né, como que o meu tratamento vai agir, né, para corrigir aquela alteração que teve, que está sendo a causa da dor dela. Eu faço já tudo isso e depois eu explico para ela que ela precisa fazer um plano de tratamento, eu monto um plano de tratamento e aí tem mais detalhes sobre isso na live de ontem. Maria Catelã, acho que agora apareceu para mim. Vamos ver se você consegue entrar. Sandra, se puder falar um pouco sobre a síndrome do túnel do carpo, a gente pode fazer uma live, né, para abordar, porque eu precisaria de uma aula inteira para abordar isso. Maria? Oi, Maria? Ué. Parece que não conectou. Se você tiver aí de novo, manda novamente a solicitação. Então, Sandra, a gente pode fazer uma live sobre a síndrome do túnel do carpo. Vou anotar aqui para uma próxima. A própria Maria falou, perdi muitas clientes cobrando a avaliação, aí não cobrei mais. Estou agendando vários clientes, fechando planos.
infelizmente, precisei aceitar essa regra. Bom, aí vamos lá, então. Vamos ver se você consegue entrar comigo aqui ao vivo e a gente conversa ao vivo. Maria, deixa eu ver se tem mais dúvidas aqui. Aline, para quem está começando, qual seria o valor ideal para ser cobrado pelas sessões? Para quem é aluna do método Natália Tanaka, eu sei que você é dessa última turma, em um dos webinários eu vou abordar com vocês como vocês fazem para calcular o valor mínimo que vocês devem cobrar pela sessão, né? Para pelo menos pagar os custos e as despesas e não ficar no prejuízo. Em cima desse valor mínimo, como é que vocês vão calcular o valor real que vocês vão cobrar, tá? Principalmente para quem está começando, uma coisa que muita gente faz é fazer uma pesquisa, né, dos concorrentes, dos profissionais, assim, que trabalham próximo ou da cidade, quantas pessoas cobram em média. Daí você vai lá, pega aquele valor. E eu tô falando isso porque eu já fiz isso quando eu comecei. Eu fui, né, questionar, fiz um levantamento dos valores que os meus concorrentes cobravam. E aí você tem que saber quem são os seus concorrentes. Para saber quem são os seus concorrentes, você precisa saber quem é o seu público-alvo. Porque não adianta você se comparar com um outro profissional que atende um outro público-alvo, com outro objetivo, tá? Então é muito importante você saber qual vai ser o seu nicho de mercado e quem vai ser o seu público-alvo. Em cima disso, você vai saber quem são os seus concorrentes. E aí eu peguei, né? Listei lá quem seriam os meus concorrentes e fui pesquisar, fui fazer um levantamento de preços para saber quanto eles cobravam. Aí eu peguei mais ou menos quanto eles cobravam, coloquei um pouquinho a menos porque eu estava começando, então eu teria um atrativo que seria, né, o valor um pouquinho a menos para as pessoas virem, me conhecerem. E foi assim que eu montei os meus preços iniciais. E aí o resultado foi que deu errado. Por quê? Porque você não, os seus custos, as suas despesas podem não, com certeza não serão os mesmos dos seus concorrentes. Tem muitos fatores que interferem nos seus custos, nas suas despesas e outros fatores que interferem na hora de você decidir o valor mínimo que você vai cobrar. Então é um ponto muito importante e que, por conta de cometer um erro na hora de determinar o valor da sua sessão, muitos profissionais acabam pagando para trabalhar. Porque daí você vai cobrar um valor, porque é mais ou menos, é um pouquinho a menos do que os seus concorrentes cobram, mas como você está começando, você vai ter esse atrativo. Só que no final, o valor que você está cobrando, você não está pagando nem os seus custos e as suas despesas. E aí você está tendo prejuízo. Então, se for para pagar para trabalhar, melhor ficar sentado de braços cruzados, que aí pelo menos você não tem prejuízo, tá? Então é muito importante saber calcular isso e eu passo dentro do curso. Não dá para uma coisa simples assim, exige todo um raciocínio, eu preciso passar várias informações, então não consigo trazer isso aqui em uma live. Então isso é exclusivo para as alunas. Você vai chegar lá. Juliana, uma boa ideia, live de avaliação. A gente vai fazer sim. Cadê? Eu acho que não voltou. Deixa eu ver se voltou a Maria. Maria, se você estiver por aí, manda para mim um hashtag aí, quero participar, que aí eu consigo te achar. Quem mais? Mais alguém que está aqui? Tem dúvida? E queria mandar aqui. A Mirani, Natália, não existe uma tabela de precificação, no caso, você fala? Porque se é isso, não. De jeito nenhum, tá? O valor que você vai cobrar pelo seu atendimento, primeiro, o ponto de partida é você saber calcular o valor mínimo, né, dos seus atendimentos. O mínimo que você precisa cobrar para pagar os seus custos e as suas despesas. E se é a Miranir do curso, você tem lá
dentro dos webinários, tudo isso eu passei para vocês. Acho que você até deve ter assistido essa aula já. Então, você tem que saber, primeiro, calcular o mínimo. Em cima desse mínimo, você tem que colocar a sua margem de lucro, tá? E aí, você vai conseguir chegar num preço, né, ideal para você estar cobrando, que não vai ser uma coisa que você vai chutar, tá? Então, não existe uma tabela. Agora, a margem de lucro, quanto que eu posso lucrar em cima do meu serviço, né? Eu sei o mínimo, então aquele valor mínimo é para eu pagar as contas, né? Ficar no 0 a 0. E depois, em cima disso, quanto eu vou colocar de margem de lucro? Aí vai depender da sua autoridade e da sua referência, né? Quanto mais autoridade, quanto mais referência você for no seu mercado, mais você pode colocar de margem de lucro, tá? Então, dentro do curso, eu ensino como os profissionais, como trabalhar, né? Como fazer essa parte de divulgação e como que vocês vão se tornar referência e autoridade para os pacientes de vocês. Isso é muito importante. E aí, quanto maior a sua autoridade, quanto maior a sua autoridade, maior também pode ser a sua margem de lucro. Tá? Do mesmo jeito, sei lá, vamos pegar um exemplo. Pegar um exemplo de carro. Eu não sou muito boa de carro, não, sou zero entendida de carro, mas você tem aqueles carros mais populares e você tem aqueles carros mais luxuosos, né? Ambos conseguem fazer a mesma função, que é te levar de um ponto A até um ponto B. Mas por que que a gente tem carros que custam muito, mas muito, assim, muitas vezes mais que outros? Porque eles vão primeiro oferecer a questão da experiência diferenciada, né? Diferente você andar num carro popular e andar num carro de luxo. Você vai ter muito mais conforto, com muito mais botõezinhos lá, muito mais, enfim, né? Mas você vai sair de um ponto A e vai para o ponto B, só que com muito mais conforto, com mais velocidade, com mais, enfim, com uma experiência diferenciada, porque ele custa muito mais. Além disso, porque aquela marca luxuosa, né, trabalha uma autoridade, né? Ele faz muito um trabalho para que ele seja um item de desejo. Ah, vamos pegar mulher, nós mulheres, bolsa, sapato. Eu tenho amigas, né, estilistas, inclusive eu estava conversando com uma delas, que ela é lá de Birigui, da minha cidade, ela é estilista de uma fábrica de calçados. E aí eu tava perguntando para ela, eu falei assim, olha, então quer dizer que se eu comprar uma sandália, uma rasteirinha de uma fábrica aqui de Birigui, porque Birigui tem muitas fábricas de calçado infantil, né? E tem umas fábricas de calçado feminino. Se eu comprar uma rasteirinha, uma sandalinha daqui, vai ter a mesma qualidade do que se eu comprar uma sandália, uma rasteira de uma marca, sei lá, Arezzo, Schutz. Ela virou e falou assim para mim, inclusive, essas grandes marcas, elas vêm até Birigui, nas fábricas, e elas compram, né, as sandálias das rasteiras das fábricas de Birigui. É feito, em alguns casos, são feitos lá, só que vai etiquetado com a marca da Arezzo, da Schutz. E porque muitas vezes, ela falou assim que a Schutz não, mas no caso a Arezzo, ela nem tem mais essa linha de produção. Não tem mais lá maquinários, funcionários que fazem a produção. Eles só desenvolvem, né, desenham lá os modelos, chegam lá nas fábricas, por exemplo, são vários lugares, mas, por exemplo, chega lá em Birigui na fábrica e fala assim, olha, eu quero que você desenvolva tantos mil pares com esse modelo e usa e terceiriza essa produção. Então, assim, a gente às vezes paga, né? Eu mesma acabo pagando muito mais caro, porque eu vou lá no shopping comprar dessas marcas, sendo que está sendo produzido lá em Birigui, onde eu pagaria, sei lá, 10 vezes, mas muito mais barato, vai dependendo do lugar. Mas e por que as pessoas pagam muito mais caro? Porque essas outras marcas têm autoridade, são referência,
estão sempre investindo em divulgação, estão sempre aparecendo. Então, é isso que vai também interferir no valor que você vai cobrar. E isso já responde também a pergunta que a Maria fez, que ela não conseguiu voltar, Maria Catelã, onde ela falou assim: eu perdi muitas clientes cobrando avaliação, aí não cobrei mais. Então, o que acontece? Você tem que ser capaz de se tornar uma referência, uma autoridade, a ponto das pessoas pagarem sem reclamar, inclusive pela sua avaliação. Porque, eu não cobro porque os meus concorrentes não cobram. Se você não está conseguindo cobrar porque os seus concorrentes também não cobram, quer dizer que você está se igualando aos seus concorrentes. Então, para você poder cobrar, agir de forma diferente, você precisa oferecer algo diferente e não só oferecer. As pessoas precisam saber que você tem algo diferente, que você tem algo diferenciado para cobrar. Você precisa justificar o porquê de você estar cobrando. O ideal seria que isso fosse uma prática de todos os profissionais, que os profissionais se valorizassem e cobrassem pela avaliação, porque você está dedicando aquela hora. E aí o paciente vai, marca com você, você perde lá. Eu, por exemplo, separo 1h30 para avaliação do meu paciente, porque é a etapa mais importante e eu preciso investigar, né? Saber de muitos detalhes e depois explicar para ele, passar plano de tratamento. Então, eu preciso oferecer para ele uma experiência diferenciada para realmente mostrar para ele por que ele deve me escolher. Então, eu cobro. E assim todos os profissionais deveriam fazer. Só que o que acontece? Existe uma banalização, uma prostituição, e aí existe uma concorrência, e as pessoas querem, de qualquer forma, ficar pescando, né? Como se estivesse num mar lá e querer pescar os pacientes, fica correndo atrás de pacientes. Como se pegasse uma redinha e ficasse caçando. É isso a palavra, caçando. Pessoas catam uma redinha e ficam caçando borboletas, ficam caçando pacientes. E aí eu não acho que essa é a melhor abordagem. Como que eu trabalho, como que eu faço? Ao invés de pegar a redinha e sair desesperada caçando borboletas, eu cultivo as flores do meu jardim, né, para que as borboletas sejam atraídas e que venham até mim. Então, quando o paciente entra em contato comigo, ele tem ideia da minha autoridade, da minha referência, ele tem ideia mais ou menos da faixa de preço que eu cobro. E aí, assim, ó, o que eu penso? Se eu colocar lá um valor, cobrar um valor pela minha avaliação, e se o paciente não estiver disposto a pagar o valor que eu estou cobrando pela minha avaliação, pode esquecer, porque ele não vai estar disposto ou não vai ter condições de pagar o meu plano de tratamento. Tá? Porque no meu plano de tratamento ele vai ter que fazer no mínimo 5 sessões, 5 vezes quase o valor da minha avaliação. Então aí a gente também a gente já joga num funil e já separa aquelas pessoas que realmente estão comprometidas, tá? Porque a questão não é só ter ou não ter o dinheiro para pagar, é a pessoa estar comprometida e colocar o tratamento como prioridade. Porque muitas pessoas têm a condição, mas não colocam aquilo como prioridade. Você vê que a pessoa gasta em outras coisas, mas não quer priorizar o tratamento. Então, quando você cobra a avaliação, você já está também selecionando aquelas pessoas que estão comprometidas, que vão priorizar o seu tratamento, que querem investir para ter uma melhora, porque querem um atendimento diferenciado. E também, você já vai selecionar a disponibilidade, né? Dependendo do público-alvo que você decide atender, ele é proporcional também ao valor que você vai cobrar. Então, se você já passa lá o valor da sua avaliação e a pessoa vira e fala assim, olha, eu não tenho condições de pagar, que pode acontecer. Às vezes uma pessoa que te procurou não faz parte do público-alvo que você se propôs a atender. E aí, se ela realmente não tem condições, por mais que ela esteja comprometida, ela não tenha condições, ali você também já vai selecionar. A pessoa nem vai
perder o tempo de ir na avaliação, nem você vai perder o seu tempo de fazer uma boa avaliação, porque tem isso também. Quando você não cobra a avaliação, muitas vezes você nem se motiva tanto, tá? Porque às vezes você atende uma pessoa que quer fazer avaliação, ela vai lá, você faz uma avaliação e aí ela, tá bom, eu vou pensar e não volta. Aí você faz uma segunda avaliação e tal, a pessoa fala assim, ai, tá, legal, vou pensar e não volta. Às vezes isso vai te dando um pouco de, vai te desmotivando e você acaba não conseguindo oferecer para o seu paciente essa experiência que eu tanto falo para vocês. Porque quando você cobra, inconscientemente, você vai se dedicar mais, porque você sabe que a pessoa está pagando por aquilo. Então, você vai fazer o seu melhor. Né? E isso é uma coisa muito inconsciente. Eu estou falando que quem não cobra, né, não faz uma boa avaliação. Tá? Mas começa a cobrar para você ver a diferença. E quando você cobra, você consegue separar mais tempo para essa avaliação, porque é o primeiro contato. É ali que o seu paciente vai te analisar, vai te julgar e vai decidir se ele realmente quer fazer esse investimento com você ou se o que você passou para ele. Porque assim, ó, quando a pessoa não cobra avaliação, você acaba fazendo meio que como todo mundo. Você não vai conseguir dedicar muito esse tempo, você vai fazer uma avaliação como todo mundo faz, e o paciente vai fazer o quê? Vai escolher se faz com você ou não pelo preço que você cobra. Se o seu concorrente fez uma avaliação como a sua e cobra um preço mais barato, ele vai no concorrente. Então, assim, tem que trabalhar muito essa questão da autoridade, da referência. E qual que é a melhor forma de vocês se tornarem autoridade e referência para os pacientes de vocês? Quem é aluno aqui, coloca aqui para mim nos comentários. Vamos ver se vocês estudaram direitinho. Mesmo para quem não é, se me acompanha aqui, eu já falei muitas e muitas vezes, falo sempre, já estou cansada de falar isso para vocês. Como se tornar referência e autoridade? Se ninguém acertar, a gente vai fazer uma live só para falar sobre isso. Como ser um profissional valorizado. Como ser visto pelos seus pacientes como uma referência, como uma autoridade, como cobrar mais pelos seus atendimentos, como cobrar pela sua avaliação. A gente pode ficar uma hora aqui falando sobre isso. Michele, verdade, tudo que a Natália falou temos no curso, aprendi muito, que legal. Michele já está tendo muitos resultados aí. Mirani, gostaria que você falasse de pontos gatilhos. Ah, Mirani, pode entrar lá no meu canal do YouTube, para quem também está assistindo e quer saber mais sobre pontos gatilhos, eu tenho uma live, uma aula que está na playlist Masterclass sobre pontos gatilhos. Lá eu falo assim muita coisa, quase que tudo, de pontos gatilhos, é só entrar lá. Natália, fala um pouco sobre tratamento de diástase. Legal. Vou falar assim. Já tem 2 sugestões aqui. Então, diástase, túnel do carpo. Tem mais, né? Avaliação, né? Vocês me pediram sobre avaliação. Vou colocar aqui nos temas para a gente abordar. E, pessoal, sempre que vocês tiverem sugestões, vão me mandando. Porque tem dia que eu tô assim, totalmente sem ideia. Sabe aqueles dias que você tá sem inspiração? E eu fico pensando, gente, o que eu vou falar na live de hoje? Já vou anotar aqui essas 3 sugestões, viu? Muito obrigada. Quem tiver mais pode me mandar, me manda por direct. Fátima, quanto devo cobrar a minha avaliação? Não sei se você chegou agora, mas é o que eu tava falando. Isso aí é muito relativo e o principal é você saber qual o valor mínimo que você tem que cobrar, né, para pagar seus custos e suas despesas para você não ficar no prejuízo e depois quanto de margem de contribuição você vai colocar sobre isso. Eu não tenho certeza se você é aluna da turma 11, eu não consigo às vezes decorar o nome de todo mundo. Para quem é da turma 11, vocês vão aprender, eu vou ensinar isso para vocês em um dos webinários. Não sei se falar se é no webinário 3, acho que não é no 2, acho que é no 3 ou no 4. Acho que é ou no 2 ou no 3, não tenho certeza. Bom, a gente está finalizando então aqui. Foi muito legal. Eu gosto muito de ter esse momento aqui com vocês, esse momento ao vivo, tanto na segunda, onde eu já trago conteúdo, quanto na terça-feira, onde a gente abre aqui para falar ao vivo, até porque é um desafio para mim, né?
poder abordar um tema assim que eu não estou esperando, mas eu fico muito feliz de poder contribuir com vocês. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. A gente se vê na semana que vem. Tchau!